Boa noite, estamos começando aqui mais uma live. Eu vou fixar agora o tema na tela: hipnose clínica na arte e na vida. Pronto, tema fixado. Fazendo os últimos ajustes aqui para a gente dar início. Opa! Boa noite para quem está entrando, sejam bem-vindos. Na live de hoje, nós vamos falar sobre a hipnose clínica aplicada tanto à vida como à arte. E como melhorar e o desempenho artístico através da hipnose clínica e também desenvolver e melhorar suas habilidades na vida. Sejam bem-vindos. Quero agradecer a presença de todos e conto com a participação de vocês nesta live para mandarem bastante perguntas, que a gente vai falar com a Bia Oliveira. Vou contar com a ilustre presença da Bia Oliveira, que é professora e diretora de teatro, também é roteirista, educadora, preparadora de elenco, enfim, muita coisa aí. Então vou chamá-la aqui para a gente dar início. Quero antes agradecer a presença aqui da minha esposa, Elô, que está sempre presente, né? Me dando esse apoio, esse incentivo. Então, coraçãozinho aqui para você, meu amor. E quero agradecer o Alan também, que está aqui. E aí, Alan? Fala, meu amigo. Como é que você está? Tudo bem? O Alan, que foi aluno da Bia, inclusive. Foi aluno tanto, eu acho que foi na infância e também depois no teatro. Alan falando aqui. Bia é parte importante da minha vida, uma escola humana. Que legal. Bom, sejam bem-vindos. Quero agradecer a participação de todos e agora eu vou chamar a Bia. Até me solicitou aqui. Vamos lá. Chega aí, Bia. Oi, E aí, Bia, como é que você tá? Tudo bem? tudo bem? Deixa eu acertar aqui também, que depois que entra, né, a gente tem que ir acertando aqui, né? É Tá isso. mais próximo. Tentei botar uma Exatamente, eu luz. Tentei botar também uma estava luz acertando. aqui, mas aqui no meu. Assim, tem um negócio de filtro aqui bonito, né, que a gente pode escolher. Tem. Mas Eu aí já botei o meu. a gente tem que ficar assim, eu vou ver um Felipe Roque aqui, vai ver se eu fico bonita que nem ele, entendeu? Ai, Nossa, o filtro do Felipe Roque é lindo demais. Eu acho que é ele que eu vou ficar aqui, você entendeu? gostou desse? Então tá bom. Nossa, não, eu gosto dele de qualquer maneira. Então o filtro dele deve ser melhor ainda. Tá. Eu coloquei até uma iluminação aqui, ó. Dá pra ver? Para poder. Tudo pra live ficar, né, Não, no adorei jeito. isso aqui. Adorei, adorei, adorei. Já Ó, adorei. mas você pode mudar o seu filtro aí quantas vezes você quiser, tá? Eu nem Tem. sabia disso, eu nem sabia É, disso. pois é, são as vantagens aí do Instagram. Você Eu viu, fiquei. tem um. Quer dizer, devem ter vários alunos seus aqui, né, que estão Gente, tem participando, né? vários. Eu estava pegando aqui para ver que é melhor pegar o telefone de perto, que senão não vejo. Olha, Guilherme, meu aluno. O Alan tem uma história muito fantástica. O Alan foi meu aluno na sala de aula, de verdade. Tem uma Pois história é, muito legal. É assim, ele me contou. eu alfabetizei o Alan. Então é muito mais maluco ainda, porque ele pertence a uma etapa muito linda da minha vida. E mais tarde,
a irmã dele também, a sobrinha dele foi minha aluna no colégio. Isso Que é muito legal. maluco. E a gente foi se descobrindo. Tem muita gente bacana que trabalha comigo há muito tempo, mas... Você sabe, Bia, que o Alan, a gente trabalhou junto na Globo, né? E depois nós nos tornamos amigos e eu, inclusive, fiz um processo de coaching com ele, né? Ele foi meu coach, né? Meu cliente de coaching, e a gente fez um processo muito bacana também. E ele também foi o meu web designer, né? E marqueteiro em todo o processo, esse processo de saída minha da Globo, né? Essa transição para o coaching, depois para a hipnoterapia. O Alan participou de tudo isso comigo. Ele é um parceirão. Ele é um artista. Ele é um artista. Isso. Ele chegou depois de grande já. Ele aparece na sala de teatro e a gente tentou fazer esse caminho pelo teatro também, porque ele é um artista. Então, ele também foi meu aluno de teatro mais velho e tudo. É um prazer, que é muito estar com ele. Que bom. E ele, esses dias que a gente descobriu que ele também teve um trabalho com você, a gente ficou horas conversando. Né? Que bacana. Ele é um espírito de luz. Que bacana, é assim. Bia, você consegue ajeitar a câmera um pouquinho assim para eu ver mais o seu rosto? Se não der, tudo bem, mas só para tombar um pouquinho para baixo a parte de cima da câmera. É isso que você quer? Isso, que aí fica melhor. Peraí, mas para colocar isso aí, o telefone não fica. É porque tá no telefone, né? Se não der, vamos daquele jeito mesmo, não tem problema. Olha o Alan agradecendo aqui. Aí, mandou coraçãozinho aí. Deixa eu ver se eu boto um livro embaixo. Não tem problema, se você não conseguir, você pode deixar como estava. Peraí, eu boto um livro aqui embaixo, vamos ver se eu consigo. É porque, na verdade, para você ficar um pouco mais próximo, o seu rosto, né, ficar um pouco mais próximo, porque fica aquela telinha pequena no celular, aí você fica distante, quando você fica mais próximo, fica melhor. Não consegui. Eu acho que esse é o máximo que eu consigo ficar. Assim. Então tá ótimo. Então vamos nessa. Bom, quero primeiro agradecer a sua presença aqui, Bia. É uma honra estar fazendo com você essa live hoje. Você aí que tem essa história, essa carreira, né, pelo teatro, como professora, também pelo cinema, enfim, tantas coisas aí que você já fez. Então, quero agradecer a sua presença nesta live. E hoje a gente vai falar de muita coisa. Vamos falar sobre... Né? Acho que a coisa da arte, a gente acaba indo para todos os cantos, né? Então, acho que é muito isso. Eu, como artista, fiquei nesse lugar de ir para todos os lugares ao mesmo tempo. Então, acho que a arte é essa soma de tudo. Estava mandando um aviãozinho aqui para todo mundo, entendeu? Pois é. Chamar todo mundo. Isso que a gente fez também, né? Até a sua experiência com a hipnose também, isso também foi uma arte, né? Isso também foi uma arte. Queria agradecer, né, Felipe, por tudo que a gente viveu, por tudo que a gente passou e poder falar sobre isso também no momento tão complicado que a gente está vivendo é muito bom. Né? Exato. Então, deixa eu contar aqui para todo mundo como é que a gente se conheceu, para as pessoas saberem isso e como que foi o nosso reencontro. Né? Hoje nós vamos falar sobre hipnose aplicada à vida e à arte. Então, a gente vai falar sobre tudo isso. E eu e a Bia, na verdade, a gente se conheceu através do filho da Bia, que é o João. Quando eu trabalhava na Globo, eu escrevi, junto com a Giovana Moraes, uma série que é derivada da Malhação, que é do Emanuel Jacobina, que foi nosso supervisor. Então, a gente escreveu a série Os Desatinados. E o João era um dos protagonistas, estrelava essa série, onde ele tinha a sede de viver de música, ele com a namorada dele. E essa série, enfim, foi um sucesso, né, uma repercussão toda, e a partir daí eu conheci a Bia que também deu aula para minha priminha, para as duas, na verdade, né, e também, e aí teve todo esse processo, né, que a gente se conheceu, que eu trabalhei com o João, e passado um tempo, agora, né, em meio a essa pandemia, a gente se reencontrou
E nesse reencontro, eu, como hipnoterapeuta, proporcionei à Bia, claro que ela se permitiu a isso, senão nada teria sido possível, a viver essa experiência com a hipnose clínica, que você pode contar melhor do que eu como é que foi isso. Mas antes, Bia, me fala uma coisa. O que você pensava que era a hipnose antes de a gente fazer, antes de você ter esse contato através de mim? Primeiro foi um encontro já marcado, né? Quer dizer, bem desatinados mesmo, né? Foi mesmo. O momento que a gente está vivendo é desatinado. Então, eu passei um ano de 2020 muito especial, né? Falar sobre isso para mim mexe muito comigo, né? Eu passei uma experiência em 2020 muito fascinante, que com certeza vai virar livro, né? E quando eu retornei em 2021, a gente ainda em pandemia, eu me senti muito desatinada, né? Então, fui buscar me conectar comigo, fui buscar viver comigo, né? Eu nunca tinha vivido sozinha. Sozinha, quando eu digo, eu sou uma pessoa do grupo, eu sou uma pessoa do coletivo. E o ano passado fiquei muito no coletivo, mais até do que eu esperava, que foi uma experiência fascinante. Viver em outro país foi uma experiência fascinante. Mas quando eu voltei, eu tive que viver sozinha, né? A pandemia, financeiramente, ela fez um abate com todos nós, e principalmente com os artistas, né? E eu estou nessa camada dos artistas. Graças a Deus eu tenho o meu trabalho, então eu continuo dirigindo o Teatro Bel Surgiu na FUNASC, com trabalho à distância, com trabalho que é do governo do estado, que é da FUNARJ, que eu tenho muito orgulho de dirigir um teatro em Copacabana, onde eu nasci. Então, eu nasci em Copacabana, então isso é muito importante para mim. Mas quando eu cheguei aqui, eu estava completamente desatinada com essa relação. E você foi uma pessoa que veio nesse momento dessa busca de estar morando sozinha. Eu nunca morei sozinha em nenhum momento da minha vida. E a pandemia me trouxe esse encontro comigo de morar sozinha. E aí, quando eu procurei alguma coisa eu sou uma pessoa muito ansiosa, né? Sempre fui, independente de pandemia ou não, eu sou uma pessoa muito ansiosa. Eu faço 10.000 coisas ao mesmo tempo. Então, procurar a hipnoterapia foi uma busca de tentar, muito honestamente, eu disse para vocês, tentar resolver rápido uma situação de desespero, porque eu não estava conseguindo mais me segurar. Claro que eu imaginava, como qualquer pessoa, pela minha ignorância e pelo desconhecimento. Quando eu digo ignorância, eu digo com muita tranquilidade, né? Sim. Pelo meu desconhecimento, que hipnose para mim é aquela coisa da televisão, que você levanta, passa a mão, né? Então eu não tenho a menor vergonha de dizer isso, que realmente é isso que a gente, né, Eu também acredita. pensava isso. É isso que a gente tem como filosofia. E aí, quando você me apresentou de uma forma tão bela, de uma forma tão verdadeira e de uma forma clínica, que é onde eu fui buscar, eu realmente me encantei. Eu já tenho uma característica da imaginação, da criação, Ajuda muito. desse mundo da fantasia, né? Muito presente, o lúdico para mim é o meu real, né? Então isso só me ajudou a entrar ainda mais nesse trabalho, que é nada mais, nada menos do que mergulhar na minha imaginação. Exatamente. Falou tudo, é isso. Né? E quando você está mergulhada na sua imaginação, em algum momento você perdeu o controle? Não, não existe isso de perder o controle. Você- Não existe nem de perder, porque você está ali o tempo inteiro. Quer dizer, é uma experiência de, de uma sensação de leveza muito grande e, ao mesmo tempo, de peso. É como se você estivesse sendo esticada num pêndulo de forças, sabe? Então, essa força é sua e essa força vem de você, e esses dois pêndulos se atraem, né, como se fosse um elástico mesmo. E nessa força elástica que vem de você, na condução
e que vem da minha entrega, faz com que a imaginação levante voo. E aí, onde ela levanta voo, eu pego carona nela e me lembro de tudo, e sei de tudo, e me Tá conecto consciente. o tempo inteiro, e me surpreendo por milhares de vezes dentro do próprio movimento que a gente faz, é onde eu tô. Eu me surpreendo com isso. É tão lúcido que eu me surpreendo onde eu tô. Nossa, como eu posso estar vendo isso? Nossa, como eu posso estar com isso tão presente? É de tão lúcido que é. Então, isso é muito positivo, né? E ao mesmo tempo, essa lucidez traz muita clareza, né? Porque você descobre coisas e certas coisas são reveladas que você não imaginava, mas era exatamente aquilo que você precisava ouvir, ou escutar, ou acessar. Isso É, é impressionante como essas coisas acontecem com uma sincronicidade que parece que vai além da compreensão, né? Mas na verdade você está acessando, é o que você falou, a conexão, né? Você está se conectando com o seu interior, com a sua essência. E aí vem as respostas com essa precisão que o subconsciente traz para a gente, né? conversar com o subconsciente nesse momento, para mim, foi um desafio assim, absurdo. Tanto que da primeira vez que a gente fez um teste, eu fiquei tão ansiosa que eu fui escrever. E eu escrevi. E depois eu fiz um compromisso comigo que eu não queria escrever o que eu estava vivendo ali. Porque eu iria, de alguma forma, usar a minha razão. E o que eu estava querendo trabalhar era a minha emoção. Essa minha volúpia da emoção, do choro, que eu choro compulsivamente. Quanta emoção, hein? Eu choro compulsivamente, eu falo compulsivamente. E se eu racionalizasse, era algo que eu estivesse me boicotando na hora que eu estivesse escrevendo. Então, durante o tratamento, eu fiz questão de não mais escrever, para não mais me boicotar mesmo em relação a isso. E aí sim, ao acabar o tratamento, aí sim eu posso escrever. Porque eu já não estou mais me tratando, eu já estou mais relatando o que eu vivi. Mas se naquele momento, como foi naquele dia que eu acabei de fazer, e aí eu fui escrever, eu me desconecto com o que eu estou me propondo e viro uma contadora de história de uma terceira pessoa, tanto que está escrito em terceira pessoa. Não está escrito em Entendi. primeira pessoa. E isso mexeu muito comigo, porque eu passei, eu acho que a minha vida inteira para o outro, né? E agora chegou a hora de ser para mim. Se Então, cuidando. Tá de parabéns com todo esse autocuidado e você ter se disposta a tudo isso. Os não, ainda, resultados ainda, que. não, ainda não é assim, ainda é difícil pra caramba, ainda choro, ainda busco esse encontro ainda de umas emoções muito à flor da pele, né? O fato É um de processo, né? o fato de estar mergulhada nisso ainda é uma etapa muito, muito, muito profunda para mim. Então, eu sempre trabalhei com um lúdico muito forte. Mas esse lúdico é do outro, é do personagem, é do ator, é do movimento artístico, não da Bia. Eu sempre preservei muito a Bia. Por mais que eu seja uma pessoa do coletivo, eu sou individual, eu sou muito reservada na minha vida pessoal. Eu divido muito pouco a minha casa e a minha vida com as pessoas. Mas eu sou coletiva porque o meu trabalho não, o meu trabalho também é minha vida. Mas eu me propor a dividir com você esse movimento de cura, esse movimento de conhecimento, foi um passo muito importante para mim, porque eu não divido. Eu choro no banheiro, eu choro sozinha. Eu não preciso chorar para todo mundo. Eu choro para todo E mundo quando eu estou no palco. Eu choro para todo mundo quando eu sou personagem. Então, eu aprendi durante a vida a ser muito forte, sem necessidade nenhuma. Foi isso que eu também descobri, né? Não há necessidade de ser tão forte, não há necessidade de andar com uma espada. Então, a gente pode ir diluindo isso de uma maneira mais leve. eu que agradeço, né, pela confiança e
andar com uma... Você falou andar com uma espada. Andar com uma rosa também é É, força. É mas até é muito mais... melhor. É É muito força, melhor, mas é muito melhor. É força, mas é muito melhor. Com né? certeza é muito melhor. É. Afinal, se mostrar, né, vulnerável para aprender a lidar com suas emoções é uma força enorme, né? Muito mais forte do que esconder esconder isso, né? E aí não estou falando assim de julgamento, mas que de fato você poder se permitir, se mostrar, não é qualquer um que faz isso, não é para qualquer um, entende? É, É eu um sei. é um processo e É, você está dentro desse processo e está indo muito bem. Nós já fizemos, né, 5 sessões, né, Bia? Fizemos exatamente. 5 sessões até aqui e que envolveram muita imaginação e emoção. E durante todo esse processo de hipnose, a gente interage, não é? A gente fica conversando o tempo todo, Sim, claro, o tempo todo. Não, né? não para. Porque tem um processo terapêutico que acontece durante a hipnose, onde você se permite mais e racionaliza menos, Exatamente. certo? Eu vou ler aqui algumas mensagens, Bia, para a gente continuar. A minha esposa aqui bateu palminha para a gente. Aí, na verdade, eu acho que essas palmas foram quando você estava falando, que você se permitiu, se entregou, tudo isso. Ai, que linda. Beijo, meu amor. Muito obrigada. Aí, o Alan falou aqui, ó, com a Bia aprendi o que é desconstrução no teatro. E com o Felipe aprendi um pouco mais do sentido de ressignificar. Que coisa Ah, linda, gente. Olha, é obrigado, Alan. poderoso. Muito obrigado. Aliás, Bia, você Ele sabe é que poderoso. quando a gente encerrou o processo de coaching, o Alan bateu a meta dele, eu acho que eram 10 sessões, ele bateu na sétima, se eu não me engano. Quando ele bateu a meta dele, eu fiquei tão emocionado, meu amigo, né? Que aí a gente se abraçou e a gente chorou junto. Ai, que coisa linda, que coisa linda. Pois é, pois é. Ó, Bia, então, dando continuidade, então eu queria que você Ai, Felipe, falasse. tem uma pergunta aqui tão legal. Você lembra de tudo que imaginou da Lari? Gente, Responde aí. essa pergunta é claro que tem que ser respondida, né? É claro que eu lembro de tudo que eu imaginei. Eu lembro de tudo, eu lembro de todas as sessões, eu lembro de cada caminho que eu fui, eu lembro de cada lugar que eu fui, eu lembro de cada resposta que eu tive, eu lembro de cada voz que eu mudei para falar por onde eu andei. Eu me lembro de cada silêncio que não foi dito quando eu passava em alguns lugares que eu acho que não era para ser respondido e eu tive que descobrir o que era naqueles silêncios. Eu me lembro de tudo que eu passei, de tudo que eu viajei, o que eu fui, o que meu subconsciente quis falar para mim. Você foi Eu me até para lembro, uma outra vida, né? eu me lembro até do nome das pessoas, que esse no dia eu tive que escrever para não errar depois. Eu me lembro do nome das pessoas e eu me lembro dos lugares, eu me lembro de tudo. É muito impressionante. Então tá. Vamos lá. Ah, eu queria aproveitar, né? Dentro disso que você falou, como que a hipnose durante essas 5 sessões contribuiu para você, para a tua vida? O que ficou para você que você leva de contribuição para Bia? Primeiro, um relaxamento profundo que eu aprendi a relaxar de uma forma para mim e não mais fazer o outro relaxar, né? Quer dizer, aquilo que o tempo inteiro você falava isso, você sabe muito, você faz isso. Engraçado que eu achava que sabia, né? Porque é muito fácil a gente fazer um exercício de relaxamento para o ator, para o corpo do ator, para a hora da cena, para o movimento. Mas na hora que você tem que relaxar, eu tinha certeza que eu acho que eu não sabia fazer. Para mim. Tinha muita coisa que para mim eu não sabia fazer.
E eu fui descobrindo o quanto eu podia fazer isso para mim, o quanto hoje eu consigo fazer sozinha para mim, nos momentos de angústia e nos momentos de saudade, nos momentos de ansiedade, em momentos que eu, às vezes, tomo um café às 5:30 da tarde, não devo tomar, porque senão não vou dormir, mas eu acabo tomando. E eu hoje percebo que eu sei fazer esse relaxamento sozinha, que eu aprendi nesses encontros. E eu aprendi a controlar. Não, acho que a palavra não é controlar. Eu aprendi a identificar as minhas emoções. Eu aprendi a identificar os meus medos. Eu aprendi a identificar que eu posso ser frágil também. E que tudo que eu fiz ou que ficou guardado, meio que comprimido, sabe? Que eu guardei para não brigar ou para não machucar alguém, eu acabei me machucando. E isso me fez muito mal. Então, eu aprendi a recolocar isso em alguns lugares. Eu estou aprendendo, na realidade, eu não aprendi ainda. Eu estou aprendendo a recolocar em alguns lugares. Para não machucar o outro, como de vez em quando eu fazia, né? Eu tenho um jeito muito de não guardar as coisas, mas parece que quando eu jogava, parece que quando eu vomitava, para poder me livrar, eu não me preocupava muito com o outro. E agora eu não guardo, mas também não machuco o outro quando eu coloco, eu não vomito mais. E você falou uma coisa interessante durante esse período, porque a gente fez ressignificações, né, durante esse processo que a gente passou, e a hipnose, né, a hipnose clínica, possibilita, de modo breve, que é uma terapia breve, que a gente trate dores do passado, né, que a gente trate as feridas emocionais que ficaram dentro da gente e que a gente possa ressignificar, liberar as emoções reprimidas, liberar, descarregar a energia que está lá acumulada e dar um novo sentido, uma nova interpretação, inclusive emocional, para o que aconteceu, para que a gente possa olhar para aquilo que aconteceu com um aprendizado, soltar e seguir em frente, né? E nesse processo, eu lembro que você disse assim para mim, que você ficou fascinada com isso, com o tratamento das dores emocionais. E isso é uma das coisas que eu mais gosto, inclusive, de fazer dentro da hipnose clínica, que existem várias técnicas para se fazer isso. Uma delas é a regressão, né? E nós fizemos tanto regressão de vidas passadas, como fizemos também regressão para a vida atual. E aí, eu queria que você falasse um pouco, né, colocasse esse ponto de vista a respeito das dores emocionais, inclusive fazendo um link para a preparação de elenco, né? Porque eu acho que quanto mais você... que é um processo, ao mesmo tempo, de libertação, é um processo também de autoconhecimento para que você possa construir melhor um personagem, para você identificar, como você disse, as suas limitações, as suas emoções e poder colocar melhor isso na arte, seja através do roteiro, escrevendo, ou seja, interpretando, ou dirigindo. Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso, porque foi uma coisa que, para você, nesse processo, você mencionou e me chamou a atenção, me tocou, porque para mim também significa muito. Reconhecer as suas emoções é uma dádiva, né? Reconhecer as emoções que você tem e as emoções que o personagem tem. Quando você consegue estudar o personagem, mapear ele e reconhecer as emoções dele, e você saber onde é que estão as suas, e poder trabalhar isso de uma maneira honesta, verdadeira e comungada
isso é fantástico para o processo artístico, né? Entender o personagem pelas emoções dele. Então, eu não vou negar para você, e a gente conversou muito sobre isso, que em todo momento eu me via também como um personagem para reviver isso tudo. Não que eu estivesse me boicotando, mas o meu universo de felicidade é o universo artístico, né? O universo que eu habito é a arte. Então, se ela, para mim, salva, ela é libertadora para mim também nas minhas emoções. Então, reconhecer isso através do processo do ator, para você poder conduzi-lo, é fantástico. Se hoje eu conheço um pouco mais, eu tenho como dividir isso na hora de uma preparação. Essas dores emocionais que eu cheguei a entrar em contato com elas, e eu signifiquei elas para mim, eu ressignifiquei através da hipnose, eu tenho como hoje também, num processo honesto, verdadeiro e particular, ou para um filme, ou para uma novela, ou para uma preparação do elenco, eu tenho como chegar mais próximo do personagem através desse exercício. Isso é fascinante, porque se eu já tinha a palavra como objeto de estudo para chegar num personagem, que é o que eu acredito, que está tudo no texto, para mim, autor é Deus, não é porque eu venho de uma família de autores, né? Não é porque eu fui criada junto com o autor, é porque para mim está tudo no texto, não está fora do texto. Você não tem que buscar algo que está fora do texto, está no texto. Tudo que você tem que compor está ali. E se agora a gente ali, na hora de decupar, decupa também as emoções que ali estão com esse olhar, é muito mais rico para qualquer trabalho artístico. E vocês... A gente fez uns exercícios, inclusive, no palco da sua mente, né? E esses exercícios eram simulações em hipnose, onde você se deparava com os seus problemas e você mesmo encontrava soluções, você mesmo resolvia. Claro, eu estava ali o tempo todo conduzindo para que você se deparasse com o problema e resolvesse, ressignificasse. E depois disso, né, era aquele processo de libertação. O que eu queria dizer é que, para os atores que precisam, que muitas vezes ficam passando, né, na mente deles como que eles vão fazer determinada cena, repassando, tem os ensaios, tem todo o processo, e muitas vezes a gente não encontra, aí eu falo isso como roteirista, né, e também como diretor, que eu fui, não deixo de ser, porque eu continuo aqui fazendo essas coisas, né, mas a gente ficava passando, repassando várias vezes na cabeça, buscando uma solução que às vezes a gente não encontrava naquele momento, seja para o roteiro, né, uma saída para o personagem, para a cena, para a situação, ou seja ali durante o ensaio, né, para a gravação. Por que a gente não encontrava? Porque hoje em dia eu entendo uma coisa que eu não entendia na época. Quando você fica se esforçando racionalmente, conscientemente, para encontrar uma resposta, o que você está fazendo? Se esforçando. Então você está enchendo sua cabeça do quê? De esforço. Exatamente. E aí não vem a resposta. É quando você dá um tempo e vai se distrair, solta, relaxa, vai fazer outra coisa, que vem como um estalo. E essa resposta vem de onde? Do subconsciente. Então, quando você faz uma simulação dessa, por exemplo, com um ator, com um roteirista ou com um diretor, e coloca ele em hipnose para poder encontrar esta solução, como a gente fez, né, essas simulações no palco da sua mente, você consegue encontrar facilmente a resposta para o problema que você está querendo resolver. Sim, e você consegue naquele jogo cênico mesmo, você transporta, né?
o mais importante é você perceber que esse lugar do pessoal, ele vira, numa preparação, o lugar do pessoal do personagem. Então, se você se entrega nessa simulação a essa busca interna, ele também vem para aquele personagem que você desconhece, porque você também desconhece o seu. Então, é desconhecido de ambos os lados. Então, a partir do momento que você faz um caminho por esse desconhecido, nessas suas emoções e sensações, o caminho também para o personagem chega. Porque ele também é desconhecido, né? O personagem ainda é muito mais desconhecido, porque ele chegou ali. Eu digo que para receber o personagem, uma coisa que eu digo sempre no meu elenco, você tem que estar vazio, né? Se você estiver cheio, você não vai recebê-lo. Você está cheio de coisa, não vai receber. Então ele tem que você tem que estar vazio, senão ele não entra também, né? A Senão xícara ele tem não que estar chega. vazia. Senão ele não É. chega, né? Então, quando você tem essas emoções já reconhecidas, você não tem nem como estar trabalhado, porque cada dia é uma emoção diferente, cada minuto é uma emoção diferente. Mas reconhecida através de uma marca, de um gesto, de uma forma, de um exercício, que você sabe como conduzir ele em você, e aí você experimenta conduzir ele numa preparação ou num jogo. O que as pessoas desconhecem muito, Felipe, é que parece que é algo fora do normal. Então, isso não tem, isso não é um mito. Isso não é um mito. Isso é um trabalho. Isso é uma terapia. Então, essa terapia, ela te baliza, ela te fortalece, ela te enriquece. A partir do momento que eu comecei a fazer, eu também fui ler sobre isso. Também para saber como isso se encaixa também e por que eu fui buscar a longo prazo, tão rápido. Eu me fazia essa pergunta, né? Por que você não está fazendo terapia como você fez em 2020? Não, acho que todo mundo tem que fazer terapia para o resto da vida. Quando a minha busca pela hipnose, ela foi numa busca de tratamento verdadeiro de uma crise que eu estava tendo por desconhecer por completo aquela situação ao qual eu estava vivendo naquele momento, e que agora já é outra, completamente diferente. Que bom. E Bia, outra coisa que eu queria falar dentro desse palco da sua mente, e que vale para todo mundo que quiser se aprimorar nesse processo seja de construção de personagem, de escrita de roteiro ou de direção artística, é que dentro ali da cena sempre tem as intenções dos personagens, assim como na vida. Os comportamentos desses personagens são frutos de intenções positivas que estão por trás de cada um. E quando a gente faz este processo mental em hipnose, a gente consegue perceber as nossas intenções por trás dos comportamentos e as das outras pessoas que convivem com a gente no dia a dia. Assim como também, se você fizer essa simulação para 2 personagens em uma situação específica, você consegue visualizar melhor isso para que você possa fazer esse jogo cênico de maneira mais verdadeira e da melhor forma, porque você pode fazer testes dentro da sua mente. Então você e carregar, inclusive fazer um gesto, né, que simboliza o que você fez ali dentro para carregar, ativar aquela emoção na hora que for preciso em cena, né? Esse corpo não tá separado, né? Parece que quando você faz hipnose, esse corpo sai. Esse corpo não está separado de você. Esse corpo, ele é um código, né? Ele é um código que você acessa e no palco a mesma coisa, e na cena a mesma coisa, né? Eu costumo dizer, e aí tem sempre uma brincadeira, quem está no palco é você, quem está em cena é você. Não tem essa, você vira outra coisa, você não vira nada. Né? Então, acho que assim, eu posso dizer isso hoje com muita tranquilidade também para hipnose. Você não vira nada, você não vira ninguém. Entendeu? É você. É você que está ali revivendo,
ressignificando tudo dentro daquele universo, né? Então, Exato. assim, é sem querer comparar, mas mas é uma bifurcação muito semelhante, né? Eu não tô de ninguém ali, eu tô de Bia, eu tô de Maria Beatriz buscando me restabelecer, me ressignificar nesse movimento pandêmico. E quando você está no palco, quando você está em cena, você também está ali, né, vivendo uma vida que veio de um papel escrito por uma outra pessoa, ressignificando para que seja verdade. Então, e você não vira ninguém, não chega nada para você. É você presente em exercício. Então, isso também me deu a perfeita sensação de que tem que estar muito lúcido, entendeu? Para fazer isso. Tem que estar com muita vontade de se conhecer. De se permitir. É. E você sabe também que eu sempre falo que, além do desempenho artístico, né, de você poder entrar em cena melhor do que nunca, além de desenvolver essa habilidade, também tem a função do preparo emocional, como a gente está falando, porque às vezes, seja ator, roteirista ou diretor, a gente tem as nossas crenças, tem crenças sociais, familiares, pessoais, enfim. E aí, às vezes a gente se limita e antes de entrar em cena, ou para escrever, ou para fazer algo, ou para dirigir, está com medo, medo do julgamento, de não ser suficiente, de não ser validado, se compara com outros diretores, atores, roteiristas. E se você está com tudo isso na sua mente, ou seja, quando você entrar para o jogo, você já entra perdendo de certa maneira, entende? Então, você pode, através da hipnose, você pode preparar este emocional e quebrar essas crenças para que você possa entrar ali com a sua mentalidade vencedora, com o máximo do seu potencial. Exatamente. E não sendo limitado. Se conhecendo, né? Saber até onde você pode ir de verdade. E Exato. até onde você pode se jogar. A todo instante que parece que eu entrei em contato comigo em cima de tudo que eu falo nesse tempo todo que eu dou aula, sabe? Assim, eu tenho uma expressão que eu digo, pode se jogar, não tem problema nenhum. É uma piscina de pregos. Mas se joga, porque não sangra. Pode se jogar, não sangra. Dói, mas não sangra. Então, eu com essa metáfora que eu criei para mim, nos exercícios que eu falo, se joga, mergulha, parecia que eu falava ela e ela ecoava só nos exercícios que eu dava para o outro. E que nesse processo que eu vivi, eu mergulhei nessa piscina de pregos que eu tanto preguei a vida inteira, mas que eu não estava com personagem, sabe? Entendi. Eu estava de verdade. E nessa piscina de pregos doeu muito. Doeu muito, muito. Mas em momento algum sangrei. Então, isso... Chorei muito. Eu sei. Mas sangrar de espécie alguma, né? Então, se machucar, não vai. Mas vai reconhecer muitas curvas, né, que ficaram nesse caminho. E aí vai dobrar essas curvas e depois vai ver como é que vai ser esse caminho aí depois dessas curvas, né? E abre possibilidades, né? Abre possibilidades. Abre muitas possibilidades. Muitas possibilidades. Pois é. Na sua cabeça mesmo, né? Eu sempre digo assim, a hipnose é como se você tivesse, de acordo com as suas experiências de vida e com as crenças que você tem, os padrões, né, comportamentais, tudo, você percebe algumas coisas, você enxerga algumas coisas com o óculos que você está usando. Quando você faz a hipnose, você
é como se você fizesse uma correção nesses óculos para você poder enxergar o que você não estava vendo antes. Né? É muito, é muito, assim, parece que tira essa venda, sabe, dos teus olhos e Isso. parece que fica muito claro aonde essas pedras te incomodam. E aí você tem o direito de escolher se as pedras continuam ali ou se você remove, entende? Isso. Ou se você também ultrapassa também e deixa elas ali também, que não tem o menor problema elas ficarem ali. E no nosso caso, a metáfora de tirar as vendas eram as cortinas do teatro abrindo. Essa coisa da gente entender o que a gente, né, brinca com o que é importante para você, né? Brincar com o que é importante para você também, né? Isso é que faz muito bem, né? Exato, isso, a personalização. Porque eu tenho lá no podcast, você já escutou aí várias auto-hipnoses guiadas, mas ali são genéricas. É diferente do ao vivo que o tratamento é personalizado. Sim, é isso. Então, essa é a diferença e a interação o tempo todo, porque é a terapia acontecendo. É descobrir quem é essa pessoa que está do teu lado, né? Que esse é o seu trabalho particular e muito sensível, quem é a pessoa que está ali e fazer o jogo da pessoa, né? E isso é muito bonito. E aí a gente cria o nosso roteiro dentro da mente. A gente cria o nosso roteiro, a nossa cena e manda ver. É isso aí. E eu queria falar também o seguinte, nesse meio artístico, aí eu posso falar tanto, você sabe bem, eu que trabalhei muitos anos, foram quase 20 anos na Globo, e aí nesse meio artístico, como eu disse, tem muita comparação, não se sentir suficiente, aquela coisa de medo de julgamento, e também tem os esporros, né? Porque faz parte no meio desse processo. E eu lembro muito bem que, assim, às vezes tinham atores que saíam de cenas e depois saíam se sentindo culpados ou se julgavam muito, né? Ou ficavam mal, não vou mais fazer isso. E como a gente bem sabe, os atores são emocionais. Não vou dizer que todos são assim, né? Porque isso é generalização. Mas a gente tem que... É um exercício de trabalhar, um treino para colocar as emoções ali. Sim, né? Claro que é. Claro que é. Então, o que acontece? Então, tem isso depois que você sai de uma cena, se você não foi bem na cena, você fica mal, ou se você leva um esporro depois, a pessoa sai e depois, e agora acabou o mundo. Então, neste processo, mais uma vez, a hipnose clínica entra com a preparação emocional para poder justamente ressignificar o que aconteceu na cena, ali, naquele processo, e para poder ajudar a pessoa para que dali para frente, para que ela continue, perceba que está fazendo o seu melhor e que é um processo de crescimento, de desenvolvimento. E inclusive para poder lidar com as pancadas que vêm, porque vêm pancadas. Porque tem muito folclore, é muito sonhador, né, Felipe? Parece que ser ator é outra coisa. Não. Quem está ali naquele exercício das emoções e buscando é você. Então, quando você se depara com uma dificuldade do personagem ao qual você está imerso nele, ao qual você está descobrindo ele, e ele também tem reações independentes e particulares que não são as suas, e que você tem que chegar lá, e que você tem que buscar de alguma forma, isso está diretamente ligado à tua emoção, né? Porque ele não é uma outra pessoa. Ele é você em exercício de uma outra história, que não é a sua. Mas você precisa conhecer essa história. E para você conhecer essa história, você tem que entrar nas emoções dessa história. Né? Que palavra é essa que a gente... Como é que ele diz uma coisa, como é que ele está sentindo alguma coisa, que não é você. Então, quando descarrilha, né? Quando sai do trilho, que ele às vezes toma um esporro, um grito que desestabiliza, né? É como restabelecer. Isso aí, exatamente. Então, é um conhecimento, né? Esse trabalho que a gente fez é um conhecimento. É
é um mergulho no seu conhecimento pessoal, nas suas estratégias de escadas para você poder alcançar e saber onde está, para você, como ator, como diretor, também ter um pouco mais de sensibilidade e ter um olhar diferenciado. Às vezes eu tenho um elenco enorme, eu já vivi isso milhares de vezes, e tem um que você pode gritar, que funciona você gritando. Né? Tem outro que você não pode levantar nem a mão, que ele já está apavorado e não vai chegar. Tem outro que precisa de um esforço físico, porque aprende e capta pelo corpo. Tem outro que precisa que você bote no colo. Tem outro que precisa que você fale só no ouvido. Tem outro que você precisa pedir para socar a parede. Tem outro que você precisa pedir para sair correndo. Então, assim, a gente também fica mais atento às emoções do personagem, do ator, para que ele possa alcançar o que ele precisa. Isso eu também percebi. Aguçou uma atenção minha, de um cuidado comigo, que eu também posso vir a ter com o outro. Pois é, e as pessoas são diferentes. Graças a Deus, né? Não dá para tratar. Fico imaginando se tivesse mais vias. Eu acho que eu já tinha enlouquecido comigo. E eu admiro mesmo quem tem essa sensibilidade nesse processo de perceber isso que você disse. De você perceber que tem um jeito de você lidar com cada pessoa. Na época que eu dirigia e roteirizava também, eu procurava, né, extrair o melhor de cada pessoa. Eu já tinha essa pegada do comportamento, então eu analisava cada um, o perfil de cada um, para extrair o melhor e poder ajudar da melhor maneira. Eu errei muito. Eu não tinha essa sensibilidade quando eu comecei a dirigir, porque eu tenho um perfeccionismo muito grande pela história, pelo trabalho. Né? Para mim, trabalho é trabalho. Então, eu tenho uma exigência muito grande com aquele manto sagrado que é o figurino, com aquele lugar sagrado que é o teatro, com um set, um silêncio. Então, quando eu comecei há 20 anos atrás, era punk. Eu vou dizer que era punk. Quem estava lá no início comigo, os meninos que começaram, meu filho pequeno, era complicado. Então, a gente vai aprendendo durante o período, né? E isso também foi um grande aprendizado, que quanto mais eu gritava, menos os outros escutavam. Então, porque eu não escutava quando gritavam comigo. Então, foi um aprendizado. Foi um aprendizado. Demorei muitos anos para entender isso, mas isso também vem para nesse momento, né? Nesse momento não adianta eu gritar, porque não vai ter ninguém para me escutar mesmo. Então você vai aprendendo que é muito melhor você tentar agir de outras maneiras. Que bom que foi. O grito acabou sendo necessário para você ter esse aprendizado, tá vendo? Com certeza. Eu falo sempre pro meu filho, eu digo para ele assim, filho, não tem problema você errar. Você errar é a oportunidade de você saber qual é a melhor maneira, a mais adequada para fazer determinada coisa. Porque ele ficava muito tenso quando fazia o dever da escola. Ele fazia o dever e ficava preocupado, mas pai, a professora vai dizer que está certo, tá certo, você tem certeza? Tem certeza que está certo isso aqui? Senão a professora depois vai falar que está errado. Aí eu falei, qual o problema de ela falar que está errado? Aí você vai saber qual é o certo. Claro. Entende? Então, realmente é um processo aí de aprendizado. E eu queria falar uma outra coisa também, sobre desconstrução de personagem. Eu me lembro que eu entrevistei o Humberto Martins quando ele fez um personagem, não lembro se foi em Caboclo, eu não lembro, ou Sim a Moça. Eu sei que era um capataz que ele fez, e aí ele fez uma caracterização incrível, assim, mas muito boa mesmo, que ficou completamente diferente do que a gente está acostumado a ver. Porque naquela época tinha... Antes ele estava sempre sem camisa, fazendo aqueles papéis ali, né? E aí, quando ele fez esse personagem, eu fiquei impressionado. E nessa época, eu entrevistei ele, e aí ele disse para mim o seguinte, que desconstruir um personagem
é tão importante quanto construir um personagem. Porque se você não desconstruí-lo e emendar outro trabalho, você acaba carregando coisas daquele personagem que podem gerar interferência no outro processo, né? no novo personagem que você está. E aquilo ficou para mim na minha cabeça. E com a hipnose, eu vejo também esta possibilidade, que a pessoa possa fazer esta desconstrução. Eu lembro que ele entre um trabalho e outro, ele deu um intervalo nessa época de 3 meses para fazer essa desconstrução. E aí, com a hipnose, isso é um processo, claro, mais rápido, mas que você pode fazer mergulhando, até para desapegar do personagem. Desapego, e é justamente a palavra desapego, né? Assim, são emoções muito fortes, ainda mais ele que viveu um capataz, uma situação que ele abomina, e ele teve que ir ao encontro desse abominável para poder viver isso. Então, é como desconstruir, né? Como se libertar desses sentimentos que ele teve que compor. Então, nesse momento, o processo de hipnose clínica, ele te dá essa libertação, né? Ele vai buscar essa leveza para que isso venha num processo mais rápido e que isso não afete os outros personagens. Para que você não fique com esses ressentimentos e que esse personagem não seja maior do que você, que as emoções dele não sejam maiores do que você. Então, isso... eu tenho um personagem na minha cabeça, ele não está mais nem vivo, o ator, mas eu vi Escravizaura com a Lucélia Santos, né, a primeira ainda, e o Leôncio era para mim algo fora do normal, sabe? Depois não adiantava vir outros Leôncios, porque aquilo para mim era... eu era muito pequena, eu adorava aquela novela, e foi para mim a primeira. Então fica... Para mim, quando eu tinha um personagem para falar do mal, eu não falava nem o nome do ator, porque não era importante, né? Então eu falava, não, gente, é tipo Leôncio, da Escravizaura. Então, tão forte, assim, o tamanho impacto emocional. Exatamente. Então, o que você acessa nessas coisas todas para você chegar, né? Eu fiz uma preparação outro dia, tem muito pouco tempo que eu fiz isso. E eu falei, minha filha, olha só, sem medo, acessa a Carminha. Né? Acessa a Carminha. E não falei o nome da Adriana Esteves, assim, né? Porque não é a Carminha, né? É o que fica daquele inconsciente coletivo, daquele personagem que te traz isso. E aí eu estava brincando, e a gente estava falando de algumas características, e aí ela me perguntou, eu falei, não, minha filha, não tem problema. Acessa a Carminha que a gente vai fazer o caminho. Vamos acessar a Carminha. E ela começou a rir, e ela falou, cara, que interessante que você falou, né? Acessa a Carminha, vê o que a Carminha fazia e traz ela para próximo, né? Por mais que ela tenha... Mas que trabalho brilhante que fez essa atriz, para que mais tarde, anos depois, você diga, acessa a Carminha. Então fica no estigma do brilhantismo do ator ao construir um personagem. E quando também a gente também demora a desapegar, né? Quando ele é tão bem feito. Isso. Quando ele é tão bem construído, né? Como desapegar dele. Então, se pra gente é difícil enquanto público, você imagina pro próprio ator, né? Pois é, que viveu aquilo. Teve um ator, eu não lembro o nome dele agora. Não, eu tô aqui tentando me lembrar o nome dele, que eu não consigo. Quem souber aí me diz, quem for mais velho, que estiver na live aí, o nome do Leôncio, pelo amor de Deus. Oh, meu Deus do céu. Eu tô com o nome do cara na minha cabeça e não vem entrar o nome. Eu não lembro. Não, mas peraí. Alguém mandou aqui? A Karen tá aí. A Karen deve saber. A Karen é noveleira. Pode procurar. A Karen tá aí. Karen, você tá aí. Muita mulher. Olha só, vou ler aqui umas mensagens, aproveitando. O Thiago Rosa falou assim, Thiago Rosa, esse mundo é muito minúsculo, gente. Você conhece a Bia? Gente do céu, meu fonoaudiólogo preferido, o homem que simplesmente segurou a voz do João Vitor em uma temporada inteira. Ele falou, trabalhei muito com ela. Ele segurou a voz do meu filho uma temporada inteira. Que o João teve um problema na voz e ele segurou uma temporada inteira. Caramba. Esse homem é fantástico. É mesmo, é mesmo. Eu, inclusive, a gente fez uma live, fizemos juntos,
e eu fiz hipnose com ele também. Que Ele é mundo maravilhoso, pequeno. trabalhamos juntos muito tempo, ele é maravilhoso. Ele arrebenta. Deixa eu ver aqui. O Conrado falou se permitir. O Lúdico.arte aqui falando, trabalho fantástico, permitir sempre. Deixa eu ver quem Lindo. mais aqui. Gente, a Lúcia, olha, minha mãe psicóloga está aqui também. Tá Olha aqui? isso, que loucura, gente. Lúcia Arlota, minha mãe psicóloga. Deixa eu descer aqui mais, que eu tô. Aí, o Thiago falando aqui Gente, de ó, novo, ótimas tem gente pessoas. de Los Angeles aí na nossa live, tá? Olha só que bacana. Deixa eu ver mais aqui. Eu tô descendo aqui. A Maria Inês falou boa noite, Maria Inês. Aliás, boa noite para todo mundo que entrou depois. As mensagens não subiram, e aí eu esqueci de ler as mensagens, fui conversando aqui, tô lendo tudo atrasado, então boa noite para todo mundo que entrou. Fiquem à vontade aí para mandarem perguntas. Olha, tem uma pergunta da Karen que eu Tô acho descendo aqui. maravilhosa. Essa, como ser pedra e não ser esponja? É como ser pedra e não ser esponja, já que somos Somos produto do produtos meio. do meio. Gente, essa mulher é atriz de uma inteligência fantástica. Karen, olha só. A gente tem que andar com a pedra numa mão e a esponja na outra. E eu acho que nesse lugar do meio que a gente tanto está buscando, está sempre limpando com a esponja, mais do que nunca agora com a metáfora que a gente tem de estar limpando tudo, mas está se recarregando com a pedra. Eu acho que nesse processo também, Felipe, me ajudou muito. Eu não quero me desfazer da pedra que eu sou. Eu não quero me desfazer do que eu construí. Eu não quero me desfazer da força que eu adquiri. Eu só quero aprender a lidar com ela de uma maneira mais leve, para não me agredir, para não jogar pedra em mim. É só isso. Eu não quero jogar pedra em mim. E também não quero mais jogar no outro. Então, eu quero que ela me energize, entendeu? E sempre que eu puder, não tem problema que eu seja esponja. Contanto que eu saiba esvaziar e limpar essa esponja desse produto do meio louco que a gente está vivendo. Exato. Isso tudo é sem saber ainda como lidar. Mas de uma coisa eu posso te garantir: a minha pedra está numa mão e a esponja está na outra. Agora, quando eu vou usar, eu também não sei. Mas ela vai ficar aqui até eu me entender. O que acontece é Karen, né? O nome dela? É Karen. Então, o que acontece é que a gente vive, enfim, passa por muitos acontecimentos e muitos deles são desprazerosos, ou seja, trazem emoções desagradáveis. E aí isso vai se acumulando com o passar do tempo e você acaba acumulando muita coisa e a interpretação sobre a realidade fica condicionada a tudo isso que você viveu. Então, para que você possa lidar melhor com as suas emoções, primeiro você tem que fazer uma limpeza. Você tem que limpar tudo isso para que você possa ficar com as suas emoções equilibradas, ou seja, quando você sentir medo, você sentir um medo proporcional a um medo equilibrado, e não um medo excessivo. Ou quando você sentir uma ansiedade equilibrada, que faz parte. E não uma ansiedade excessiva que vai levar você para uma crise de pânico ou para uma depressão. Então, a primeira coisa é fazer essa limpeza, ressignificar esse processo para tirar o aprendizado e depois usar as estratégias para que você possa lidar de maneira melhor com as suas emoções. Daqui para frente, de acordo com as novas possibilidades e com a percepção que a gente trabalha dentro da hipnose. Ela mesma, Felipe, ela faz a mesma pergunta, eu acho que pode complementar isso tudo que você está falando. Como desativar as emoções para descansar de tanta intensidade? Olha só, eu não vou, e o Felipe mesmo viu, não vou desativar minhas emoções, pelo contrário. De espécie alguma, eu vou ativar as minhas emoções para cada vez elas fiquem mais focadas e eu perceber onde elas estão. E aí sim a intensidade delas vem temperada. Então isso é que me faz segurar a minha ansiedade, né? Se eu desativar minhas emoções, é mesmo que eu piro.
E foi isso que eu Então, consegui, e foi isso que eu consegui entender também muito do que eu vivi, né? Eu não vou desativá-las, eu vou ativar, mas com plena consciência agora como eu posso. O amor é maior do que o medo, né? Então, em cima dela também, eu vou. É claro que a intensidade com que eu jogo as coisas, elas acabam me fazendo mal. Então, eu tenho que canalizar essas emoções para conviver com as intensidades das coisas que acontecem, né? O Felipe pode responder muito melhor do que eu, mas eu não vou desativar nunca. Pelo contrário. então, vou dizer o seguinte, não tem como desativar a emoção. Isso aí não tem. É, todas as emoções que nós temos, elas têm uma função. E essa função é a nossa sobrevivência, autopreservação. Então, quando você leva um susto, por exemplo, se você não tivesse emoção nenhuma e for, sei lá, um bandido, né, você já virou vítima nessa hora, não deu nem para fugir, sair correndo. Então, as emoções, elas têm uma função. A ansiedade é uma delas. Ela está ali para te proteger. Você está diante de uma situação de alerta. Então, assim, elas são fundamentais para você. Na verdade, o que se tem que fazer é você reconhecer, como a Bia disse, as emoções, e aí nesse processo identificar, observar como você se sente, reconhecer, aceitar que você está sentindo determinada coisa e acolher aquela emoção e saber o porquê que você está sentindo aquilo, o que foi que causou esta emoção em você. Então, é um aprendizado realmente, porque aí você consegue lidar com as emoções, com os seus comportamentos e com o contexto, né? Com o que está causando determinada emoção. Se você não percebe nada disso, você é levado pelas suas emoções. E aí você sai, ou sai descontando em cima de uma pessoa, ou se explode em outro lugar. Então, assim, nesse processo todo, por exemplo, se a pessoa está com ansiedade, a ansiedade em níveis normais, ou seja, em nível normal, né, equilibrada, está tudo bem. É um aviso para você. Se você, por exemplo, está, sei lá, se você está dirigindo um carro e no carro acende um painel e diz que está precisando, é o painelzinho que pisca a bateria, que precisa trocar a bateria do carro, aí você não liga, não dá atenção, continua dirigindo até o carro parar, entende? Então, assim, as emoções são sinais. Sinais é o corpo falando com você. E se você prestar atenção nesses sinais, você vai perceber qual necessidade não está sendo atendida naquele momento. E por isso está se manifestando, sei lá, a ansiedade. Hoje em dia, antigamente, a gente sentia ansiedade porque o tigre, a gente, sei lá, ia caçar na floresta e aí tinha medo de se deparar com um leão, né, com um tigre, para poder pegar comida, enfim, como que ia ser. Hoje em dia, com a modernidade, a ansiedade está em tudo. Você entra no Instagram, se você recebe menos curtida, ou se você posta uma coisa, você já fica ansioso porque você quer mais curtida. Ou seja, você precisa buscando a aprovação do lado de fora e não a aprovação interna, a aceitação interna. Enquanto a gente depender da aprovação de fora, da validação de fora, do pertencimento, da aceitação do outro, você vai ficar na mão aí dos seus sentimentos, da ansiedade. Exatamente. Então, assim, nesse processo da hipnose, é de dentro para fora. É você se aceitar para você melhorar a sua autoestima, para você melhorar a sua autoconfiança, para você ter autocompaixão com você, autorrespeito. Então, é um processo interno para que você floresça e tenha estratégias para lidar com suas emoções. Exatamente. E olha só, a Karen é maravilhosa. Ela foi lá e descobriu, né? Rubens de Falco. Karen, demais. Muito Aqui. obrigada. Mulher, tu vai ter que fazer esse processo, mulher. Vem logo fazer isso.
A Maria disse aqui, ó, gente, eu tive uma aula com a Bia e nunca mais esqueci, foi inesquecível. Ô, Ah, minha linda, gostosa. Agora eu queria falar do que o Luca escreveu. O Luca é, o Luca é ator, diretor de fotografia, uma pessoa iluminada que apareceu na minha vida e eu nunca mais vou largar. Um ator maravilhoso. E ele também está num processo dessa de busca. E ele colocou guarda as pedras para para montar o montar o castelo. castelo. E é isso aí, a gente está montando o nosso castelo, eu e o Luca, pode ter certeza. É E com isso. certeza, Luca, você é o príncipe que eu queria ter, tá bom? Olha a minha declaração de amor aí. Né? Olha o Alan É, aí de novo. ai, olha o E o lúdico da vida deve ser vivido na realidade ou só no palco? Ai, Alan, presta atenção, o lúdico para mim tem que ser vivido em todos os lugares. Eu, É então, que isso. estou num processo de estar resgatando esse meu lado materno, através da minha neta, através da aula que eu fui dar para as crianças outro dia no Veiga, através de estar perto, de olhar para as crianças com um olhar diferenciado. O lúdico, para mim, ele não vai sair nunca da minha vida. Né? Eu sou uma pessoa que preciso do concreto, do lúdico, para poder me expressar também. Então, eu acredito que o lúdico tem que ser vivido na realidade e no palco. Eu É, eu acredito. também. Eu também. Então, eu Ó, vou ler, acredito. isso aí. Vou ler mais gente aqui, ó. A Mestra Jô disse beijão, grande Bia. A Marcela Vicente disse reconhecer as emoções e respeitar o processo. Maravilhosa, ela está fazendo psicologia, minha atriz. Ah, Julieta! Felipe, essa que você legal. conheceu, essa foi uma das Julietas do Romeu e Julieta. Ah, Essa é a Julieta que morre. que fez com a Essa é a Bruna? Julieta que morre. É, que fez. Ah, É. A Bruna era a primeira Julieta, a Piera a segunda Julieta e a Marcela Vicente a última Julieta. que legal. Parabéns pela peça. A peça foi. O espetáculo foi muito bom. Lindo, É, graças a Deus, já tem muito tempo. e a Karen falou aqui, racionalizar o feeling, talvez não o outro, mas a busca pelo perfeccionismo. Aí me perdi. É, eu acho que assim, eu sempre busquei essa coisa do perfeccionismo e me dei muito mal também com as minhas emoções. Então, mestra Jo, linda, minha amiga querida, obrigada por você estar aqui. Eu acho que a gente tem que buscar o equilíbrio, sabe? O equilíbrio. É isso. Ó, minha mãe disse aqui, ó, eu assisti a peça, foi ótima. Ai, que Aí, viu? lindo! É Sonho da isso minha aí. vida. Shakespeare é o homem da minha vida. Shakespeare é o homem da minha vida. Que bom, que bom. Bom, Bia, já são 10 e Gente, 13 aqui. a gente não percebe a hora, né? A gente vai Voou. andando. Que Gabi, bom, né? obrigada. Gabriela também entrou aqui. Que bom que voou. Matheus, a gente tem muito ex-aluno meu, olha, a En- Tainá, muito bom, Então, gente. sejam todos bem-vindos. Obrigado pela participação. Nós vamos agora encerrar e quero agradecer, Bia, antes de passar a palavra para você. Foi uma honra ter você aqui comigo em uma live. Quero agradecer a presença de todos que estiveram aqui, da minha família, da minha esposa Elô, enfim, todo mundo, só tenho a agradecer. E é isso, Bia. Agora a palavra é tua. Eu é que tenho que agradecer o convite, eu tenho que agradecer sobre o movimento que a gente fez nesse processo, eu tenho que agradecer a paciência, você me pegar num momento tão descontrolado da minha vida, mas com uma busca muito grande de conhecimento mesmo, de entender esse processo. Parece que hoje eu escutei de um amigo meu, muito amigo, muito amigo. Eu digo que ele é pai dos meus filhos, tanto quanto eu. Mas é amigo mesmo. É um homem brilhante que também tem muitos filhos e ele disse para mim que eu tô crescendo, que eu tô morando sozinha, então eu tô crescendo. É Que como legal. eu falei para ele, amigo, eu tô morando sozinha pela primeira vez. Ele falou, você tá crescendo, tá saindo de casa. E eu comecei a rir com essa metáfora que ele fez, sabe? E eu acho que é o fato de eu gosto muito de estar comigo. Isso eu descobri também nesse movimento. Mas o fato de eu ter trabalhado a vida inteira com coletivo e ter sempre me doado para cuidar do outro, eu deixei de cuidar de mim. E essa redescoberta veio através do trabalho que eu fiz com você. É muito a
aquela história, né, que a gente já sabe do avião, né? Não adianta botar máscara no outro. Eu tenho que botar máscara em mim primeiro. E essa atitude ainda não é uma atitude minha natural, de botar a máscara em mim para botar no outro. Eu vou primeiro botar no outro ainda, para depois botar em mim. Mas é um exercício que eu estou diariamente fazendo, buscando isso que você abriu o caminho para mim, que você me conduziu para eu descobrir até porque eu tenho essa preocupação tanta com o outro, em precisar sempre cativar, zelar, cuidar. E muita coisa eu descobri também por quê, né? E também não quero mais questionar sobre isso também. Eu sou com essa característica que é muito maternal, que é muito do acolhimento com o outro, do servir, do altruísmo, né? Tudo isso a gente foi descobrindo. Mas eu tenho que me preocupar mais comigo. E é uma grande descoberta e você me ajudou muito nesse caminho. Então, primeiro, eu sou muito grata a você por tudo, por descobrir, por ser tão ignorante quanto ao processo de hipnose e agora ter muito mais conhecimento. Não sei muito, mas estou vivendo e isso para mim é muito importante. E agradecer a todo mundo que está aqui, todo mundo que já foi meu aluno, todo mundo que viveu comigo todos os processos, o teatro, o cinema, ou amizade eterna, que nem é o caso da Marcela, da Lúcia, que são pessoas muito próximas, que a gente está junto até hoje. E obrigada a quem entrou, quem está aqui comigo até 10h15 da noite, com o Felipe. E a gente falando um pouco desse processo que quem não conhece, eu abro janela para que vocês conheçam, para que vocês se informem, como nesse momento de isolamento, como nesse momento de pandemia, importante para todos nós. Bia, muito obrigado pelas suas palavras. Para mim, ter você aqui e estar junto com você na hipnose, fazendo o tratamento, para mim está sendo uma honra e é um prazer te ajudar. E quero aproveitar nesse final para ler aqui as últimas mensagens, né, das pessoas. A minha mãe falou aqui, live maravilhosa. O Alexandre Burdeles, da música que eu te mostrei. Ai, aquela música maravilhosa, gente. Escutem essa música, linda. Tem uma batida e uma melodia maravilhosa. Alexandre, que maravilha. Com o Alexandre compôs uma música inspirada nas sessões de hipnose que a gente fez. Aí ele botou aqui, ó, fazer nossa parceria vai baixar a minha ansiedade. É com você, Bia. Tá fechada a parceria, Luciano. A gente vai fazer. A sua música vai entrar num filme meu, eu não tenho a menor dúvida disso. Pode ter certeza. Legal. Bom, aí minha mãe falou aqui parabéns para vocês. A Karen, saudade, Bia. Amei, Felipe, excelente. Aí a Maria falou, nós que agradecemos. O Alexandre falou, Felipe é fera. Bom, gente, aí, a Alexandre terminou aqui. Parabéns, Bia, obrigado. Meu agradecimento aí para todo mundo. E é isso. Desejo aí o melhor da vida para todos vocês. E vamos com tudo. Né, Bia? Vamos com tudo, gente. Beijos. Fiquem com Deus. Até. Tchau, tchau. Beijo. Tchau.